Então tá, estamos aqui com mais um episódio do CaletCast, Lucro Além do Óbvio. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, primeira vez que está conosco no CaletCast, para falar de um assunto às vezes pesado, mas quando dá certo é um alívio na família, impacta muita gente. E cada vez menos o brasileiro, talvez ela me corrija, mas a sensação que eu tenho é que cada vez menos o brasileiro valoriza durante, né, o período laboral, e aí tem grandes estresses que ela ajuda a resolver ao final mais perto da hora de descansar, da hora de aliviar a força de trabalho. Gente, estamos hoje com Jane Bergamver. Jane, prazer. Prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. A Jane é advogada e empresária, especialista no ramo previdenciário, e está conosco aqui para a gente conversar sobre esse tema e sobre empresas em geral, sobre pessoas em geral, né, Jane? E queria então que tu te apresentasse para o nosso público e contasse um pouquinho para nós quem é a Jane, como chegamos até aqui, para a gente entender, né? Eu acho que o nosso público gosta muito de entender a história, a pessoa por trás da profissão, a pessoa por trás dos resultados, porque todo mundo almeja resultados fantásticos, né? Ter uma carreira de sucesso, mas em algum momento com a internet, né? Com o Instagram, com o YouTube, parece que é uma vida perfeita, parece que está tudo maravilhoso. Então, Jane, quem é a Jane? Nos conte um pouco mais, como chegamos até aqui. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Para mim é sempre uma honra poder participar e dividir um pouco da minha história, né? Eu já tenho 55 anos, já sou vó. Que legal! Essa é uma das primeiras coisas que eu falo, né? Sim, a mais importante. A mais importante de todas. Virou vó, né? todo o resto... O resto tudo é secundário, né? Tem um netinho, vai fazer 3 anos daqui a uns dias. Então, começando de trás para frente, eu tenho 2 profissões. Eu sou professora e advogada. Uhum. E essas 2 profissões eu sempre conduzi com bastante empreendedorismo. Porque a pessoa não é empreendedor, né? Ela empreende alguma coisa. Exato, sim. E eu lembro meu irmão mais novo, quando eu era criança, ele dizia assim, eu quero ser empresário. Mas empresário de quê, né? Então, eu lembro, meus pais foram agricultores e eu trabalhei na roça até os 18 anos. E eu lembro que eu montava no quintal de casa como se fosse um escritório e uma sala de aula. Então, assim, desde muito pequena, né, eu não tinha força, enfim, meu pai carregava as tábuas, as coisas para conseguir montar o negócio. Então, essas 2 coisas sempre estiveram presentes. Contigo. E eu estava lendo um livro outro dia, disse assim, qual é o teu ponto, assim, a tua habilidade única, né? E talvez seja, se eu pudesse colocar em uma palavra, assim, explicadora, né? Sim, porque sim. mesmo na minha advocacia, no escritório, na equipe, eu gosto muito de explicar, de demonstrar, de ajudar a pessoa a entender e não só faz desse jeito porque eu quero, né? Então, eu tenho um pouco essa veia e eu disse assim, eu sou professora também no dia a dia como advogada, né? E claro que a vida de empresário é sempre muito desafiadora, né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que decidir, a gente tá... E acho que todos os ramos da advocacia têm os seus momentos ali de colher, tem momento de plantar, tem momento de passar por uma crise, porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã depois, e acho que a Previdência está sempre nesse momento de crise. Sim. E o que o tributário agora está passando, né? Que aí, ao mesmo tempo, é oportunidade, mas a idade, eu acho que dá um pouco mais de segurança pessoal, assim, tipo, quem já passou por muita coisa, bom, não é isso aqui que vai me derrubar, né? Sim, já tiveram outros desafios ao longo do tempo que vão... E a reforma da Previdência, sim, nós já tivemos, do meu tempo de advocacia, já tivemos 3, né? E talvez tenhamos mais uma, né? Então, ou mais uma ou mais várias, né? Sim. Então, eu hoje carrego essas 2 profissões, né? Como advogada, eu tenho um escritório, são 46 colaboradores, 5 unidades, Porto Alegre, Candelária, Santa Cruz do Sul, Roque Gonzales e Cachoeira do Sul.
né, 5 unidades. E tem ali um foco 99% previdenciário. A gente faz alguma outra coisa, né? Então a maior parte é previdenciário. Até porque tem muita demanda, né? A gente tem muita demanda. Não precisa abrir mais um braço para crescer. E porque hoje as pessoas têm dificuldade de conseguir as coisas sozinhas. Tudo muda muito, muito rápido, então a pessoa não consegue, sem falar dos problemas digitais, né? Eu falo do analfabetismo digital, as pessoas que não sabem lidar com sistemas e tudo. Bom, paralelamente a isso, eu sempre gostei de estudar. Sempre, sempre gostei de estudar. E eu conto uma história sempre, Calete, que é a seguinte. Quando eu era criança, eu tinha 6 anos. Meu irmão mais velho, 9. E ele podia ir para aula e eu não. E eu não me descia aquilo, não me conformava com isso. E eu imagino o quanto eu devo ter enchido o saco do meu pai para dizer eu quero estudar, porque eu quero estudar, porque eu quero estudar. E aí o meu pai, acho que num momento de tanto eu incomodar, ele cansaço. Vai falar com o professor então. E o professor passava de bicicleta na frente da minha casa, lá no interior, para ir para a escolinha do meio rural. Eu fui lá, abri os braços, derrubei o professor da bicicleta, ele caiu. No outro dia eu estava estudando. Bem delicada. Bem, de um sim. Jeito... Bem, e aí, até seguido eu falo com esse professor, ele está hoje com 76 anos, eu acho. E daí ele disse assim, eu pensei, vou deixar essa guria estudar, porque, né, vai fazer umas coisinhas ali, Não, ela fazia as coisas, queria mais. Então, Me deu trabalho. Dei trabalho. E uma coisa determinante, assim, para esse meu gosto pelo estudo, e acho que para mim é uma das melhores decisões que meu pai tomou por mim, por nós, foi que ele não deixava a gente ver novela. Então, eu não sabia quem era pai-herói, não sabia quem eram, né, os personagens das novelas, mas, em compensação, eu usei esse tempo para ler. Ele não deixava? Não ele deixava. assistia? Tipo, os adultos não, assistiam? também não assistia. Não existia? Um pouco de religiosidade. Sim, ali. Depois mas uma decisão, não era uma não condição, uma não, falta de condição. Não, assim, tipo, eu assistia o Jornal Nacional, desligava a TV e deu. Sim. E eu aproveitava esse tempo para ler. Então, eu lia a biblioteca da escola. E isso me deu bagagem, me deu vocabulário, me deu conhecimento. Então, acabou que assim, eu fui pegando gosto pelo estudo. Então, eu leio muito, eu leio em média um livro por semana. Nos últimos anos, tenho conseguido mais ou menos ler um livro por semana. Escrevo também, já escrevi 7 livros sozinha e participei em mais 40 livros. Então, escrevo também. Porque isso tudo deu vocabulário. E esses livros técnicos? Técnicos, Livros técnicos. Até hoje técnicos. Eu tenho pensado uma coisa que é um grande desafio de 90% dos profissionais, mas dos advogados em especial. Gestão do tempo. Porque as pessoas começam a dizer, como é que você faz o que faz? Eu faço, né? Tipo, eu só faço. Sim, pra ti é natural, mas... Exatamente. De onde tu tira energia? Não sei, né? Tipo... Então, estou tentando, estudo um pouco sobre isso também, estudo muito sobre empreendedorismo, sobre questões que eu utilizo... No dia a dia para tocar no dia a dia, todo exatamente. mundo. Então, tem esse lado do estudo e tem o lado da advocacia. Né? Então, eu advogo há 27 anos, quase 28. 27 anos, foi em 99, então 27 anos. Olha, estou para dizer que hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, acho que deve fazer... mais ou menos um pouquinho mais de 27 anos que eu peguei a minha OAB. Né? Sim, foi no início do ano de 99. Eu fiz a última prova da OAB fácil. A última fácil. A última que era assim, uma prova, né? Não era muito, né? Depois é que... Que mudou o jeito de fazer. Então, assim, advogo. No início, eu não advogava só em previdenciário, isso também é muito comum, né? Sim, começa... E aí, com o tempo, fui afunilando e... Hoje, advogo só no previdenciário. E essa decisão foi de mercado? Foi de oportunidade, mercado. Foi de e aí, como eu acabei, assim, publicando sobre isso, dou aula sobre isso, dou aula... Hoje até um pouco menos, mas assim, antes da pandemia, eu dava aula em 31 instituições. Tudo pós-graduação. Sim, as pós-graduação. Então, dei aula em graduação também por 10 anos.
E pós-graduação, até hoje eu dou aula, assim, então... Mas daí é esporádico, porque teu tempo também é mais escasso de... pega às vezes no final de semana... Sim, as aulas intensivas, online, né? Aula online à noite. E desde 2020, na pandemia, eu criei uma plataforma de cursos chamado Previdência Rural de A a Z. Previdência rural, então tu nichou dentro do ramo previdenciário, do direito previdenciário. Eu até dou aula de outras coisas do previdenciário também, mas a maioria delas é sobre previdência rural. Por quê? Porque ela tem uma formatação diferente. Ela tem uma formatação diferente, ela tem, ao longo do tempo, sempre teve regras bem diferentes dos urbanos. Sim, então, em qualquer reforma da Previdência tem o bloco urbano e o bloco rural é bem distinto mesmo. Mas assim, concluindo um pouco a minha história, eu sou casada, meu companheiro 18 anos, eu tenho uma filha de 35, um neto de 3, né? Moro um pouco em Porto Alegre, um pouco em Cachoeira do Sul, um pouco nos aeroportos, né? Sempre sim, porque daí tu fica viajando muito. E é um pouco isso, assim, né? Pra gente conversar. Claro. Mas que legal. E quando tu começaste a empreender, começou trabalhando como advogada e o estralo de ter a tua empresa, foi um estralo, foi uma necessidade, foi uma oportunidade, foi uma compra de carteira? Como é que aconteceu esse... Empreendedorismo já existia desde sempre, mas quando é que isso se formalizou? As minhas escolhas, às vezes, foram por razões diferentes e que levaram onde eu cheguei. Explico. Quando eu me formei em 99, quando peguei a OAB, eu fui convidada para trabalhar numa empresa em Porto Alegre, numa entidade sindical, Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Assessoria jurídica. E ali eu pensei assim, bom, eu preciso atender agricultores em algum lugar para poder ter conhecimento de causa, senão fica uma coisa muito burocrática, muito distante, né? Eu já era... Sim, tu já veio do meio da roça, do interior, trabalhou. Isso, mas assim, quais são os problemas hoje? Então, eu precisava conhecer. E aí, nisso, fui fazendo contato e relacionamento com alguns sindicatos e presidente do sindicato me disse, olha, vem atender aqui no sindicato 2 vezes por mês. Beleza. Só que quando eu comecei a atender, assim, vinha 40 pessoas num dia, 50 pessoas num dia. Então sim, porque era o dia que tinha consulta jurídica. E quase tudo previdenciário. Aí eu fui estudar mais previdenciário, porque na faculdade eu tive muito pouco. Né? Sim, e muita gente nem tem, né? Hoje já é um pouco diferente, mas... E aí eu fui, então, atender no Sindicato de Candelária, que fica na região central do estado. E ali eu comecei a ter mais contato e chovia cliente. Aí disse, bom, então agora eu vi uma oportunidade. Aí eu abri escritório. Exatamente. E no mesmo ano eu fiz uma especialização, no ano seguinte fiz mestrado. Então sempre conduzindo as duas coisas, né? Sim, continuou estudando e foi estudando o ramo previdenciário, foi aprofundando no ramo previdenciário. Isso. E aí, lá em Candelária, então, abri escritório, a coisa foi expandindo. Depois, em 2011, acho que foi 12, eu abri em Santa Cruz. Depois, 2014, em Porto Alegre. 2023, em Roque Gonzales, onde mora minha mãe. Meu pai já é falecido. Que ali tem outro componente engraçado, né? Porque as pessoas, quando eu ia para lá, as pessoas vinham lá na minha mãe, querer saber da aposentadoria, e deixavam documentos lá para minha mãe. E a minha mãe disse, eu não quero saber disso. Eu sou uma pessoa idosa, não quero saber disso. E aí a gente viu uma oportunidade, tem uma sobrinha minha, filha do meu irmão, que mora lá, que engravidou e disse, eu quero ir para lá. E aí a gente abriu o escritório lá e deu super certo. Sim, que daí uma base lá, profissionalizou, né? Exatamente, profissionalizou. E Cachoeira do Sul, o meu marido é de lá, então eu tenho casa lá há 17 anos. Então também, assim, muita gente... Né? Eu já tinha muito cliente, porque é perto de Candelária. Sim, de Candelária é perto, né? Mas aí também eu vi a oportunidade e também está dando super certo. Então, tem esses 5 escritórios, né? E como eu estava dizendo, assim, paralelamente eu sempre levei a docência, né? Sempre fui dando aula. Sim, depois do mestrado, aí sim. Aí eu fiz doutorado também na PUC em São Paulo, que era o único doutorado prévio,
o único doutorado previdenciário. Mas hoje também não deve Não existir tem, não muitos, tem. né? Previdenciário especificamente não tem. E fiz pós-doutorado na Universidade de Coimbra terminei em 2023. O doutorado eu terminei em 2013 e o pós-doutorado eu fiz ele em 2022, 2023. Esse Sim, período 2 ali. anos. Então, é isso. Hoje eu fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por 6 anos, 2012 a 2018. Que é uma entidade sem fins lucrativos que congrega os profissionais do direito previdenciário. Sim, auxílio aos profissionais. Isso, e é uma entidade muito legal porque o IBDP atua como amicus curiae nos tribunais superiores, sempre que tem matéria de repercussão geral, repetitivo. E quando eu saí da presidência, eu passei a coordenar justamente essa parte da atuação judicial. Então hoje, por exemplo, grandes temas do previdenciário, eu não sou sozinha, são 20 pessoas na equipe, todo o trabalho é voluntário. Todo o trabalho é voluntário, mas tem uma equipe e alguns processos eu faço a sustentação oral, STJ, STF, quando tem alguma coisa relacionada ao rural, alguma coisa, por exemplo, teve aquele tema que decidiu quem pagaria o tempo de afastamento da mulher que o juiz de direito autoriza afastar por ameaça, por... A Lei Maria da Penha prevê o afastamento por 6 meses, mas não dizia quem que ia pagar. E aí isso chegou no STF e a gente estava num grupo ali discutindo isso e aí na hora, não, eu vou fazer a sustentação porque tem que ser uma mulher, né? Sim, claro. Né? Tem todo vai sensibilizar mais, né? Então, eu tenho essa veia, assim, tipo, do coletivo, né? Bem forte. Sim, desde a época, da FETAG, antes mesmo. E a convivência em sala de aula faz isso, né? Porque daí tu sente... Eu costumo dizer, professor ganha pouco, não que merecesse, não que deveria, né? Obviamente que não. Mas o salário em dinheiro do professor é muito pequeno porque a recompensa é diária. Sim. É só por isso que ainda existe professor, se for pensar, né? Na escola pública, na verdade até na graduação. Até na graduação. Na pós também, o valor hora que tu recebe, a quantidade de trabalho extra que tem. E aqui não é uma reclamação, né, gente? Mas é que o professor tem essa recompensa que só quem já foi consegue sentir, porque tu realmente transforma a vida. Você foi professor também? Sim. Com 21 anos de idade eu me tornei professor de contabilidade. Legal. Ensino médio ou graduação? Comecei no curso técnico, dando aula em cursos técnicos, e aí lecionei graduação 1 ano e já fazem 8, 9... nos últimos 2, muito menos, justamente por encaixe de horário, mas os últimos, bota aí, 2000 e... O pré-pandemia até 2023, assim, era pós-graduação também. Bem, exatamente isso, que daí a gente não tem aquele compromisso fixo, semanal, mensal, então algumas... Chamada, nota, prova, isso que acaba... Tu entrega aquele módulo, né, às vezes uns módulos maiores são 3 semanas, mas essa recompensa do professor é inacreditável, né? E aí vai pegando isso. Eu também venho tenho trabalho no Conselho Regional de Contabilidade desde 2015, então eu comecei como ouvinte de uma comissão de estudos, aí integrei a comissão de estudos, fui coordenador da comissão de estudos do CRC Jovem, que é quem faz esse elo do estudante e o jovem profissional, né? Ajudar ele a ocupar espaço no mercado. Aquele que vai se instalando. Isso, que vai se instalando. E atuei por 4 anos no Conselho Federal de Contabilidade também. E esse trabalho é voluntário. E acontece contigo, quando deve ter acontecido ao longo do tempo, Jane, mas por que tu ainda faz isso? Às vezes a gente se pergunta assim, nos perrengues, né? Sim. Nos perrengues a gente se pergunta, né? Aí, isso vale para dar aula fora, vale... Na semana passada eu fui para uma palestra em Francisco Beltrão. Quando eu aceito a palestra, eu não volto mais atrás. Sim, deu ok. Só se eu estiver morrendo para não ir, né? Porque eu sempre penso assim, eles estão contando com a gente lá, estão... Aí tá, conexão em São Paulo para daí para Cascavel, 3 horas e meia de Cascavel, porque tinha muita obra na estrada. Cheguei em Francisco Beltrão. Interior do Paraná.
Paraná. Meia-tarde, então fui para São Paulo para voltar para o Paraná. Né? Cheguei meia-tarde, descansei um pouco. Aí, quando eu vieram me buscar para a palestra, que era 8h30 da noite, assim, 15 minutos antes, 20, me deu o estalo de perguntar assim, o público aqui, porque eu vi os outros palestrantes que não eram do Previdenciário. Eu disse assim, quem é o público? Estudantes. Estudantes. E eu tinha preparado uma palestra super técnica. Disse, gente, preciso de um computador. Abri o Canva, peguei uma palestra que eu tinha feito, adaptei, não sei o quê, papapá, fiz... Deu certo, assim, até o outro palestrante atrasou uns 20 minutos, deu tempo de montar. Aí foi relações que se constroem muito legais, conheci pessoas lá, muito bacana. Outro dia de manhã, então, 7h30, uma pessoa veio me buscar no hotel para ir para Cascavel para pegar o voo de volta. Previsão de chegada às 5 da tarde. Chego em Cascavel, voo cancelado. Foi aquele dia que deu aquele problemão lá em São Paulo, Sim. Todos os aeroportos fora. Voo cancelado. Aí passariam só para outro dia, mas no outro dia eu já tinha uma palestra em Bento Gonçalves, então não tinha como, comprei passagem. Aí, assim, começa a pensar, por que eu aceitei aceitar esse negócio, né? Aí tive que pegar um hotel, porque senão lá no aeroporto não tem estrutura. Se fosse um Guarulhos... Sim, tu tem lá dentro. Tem sala VIP, tem estrutura, tem tudo, mas lá não tem nada. Sim, um aeroporto bem menor, né? Então, assim, uma série de coisas, aí tu pensa assim, por quê? Né? No entanto, assim, 2 dias depois... Aqui nós vamos organizar um simpósio aqui em Presidente Prudente, tu vem? Vou, né? Então, enfim, tu acaba, né? Acaba indo, acaba fazendo, enfim, claro que tem algumas coisas que eu nego, né? Sim. Pós-graduação, por exemplo, eu prefiro ir daqui para Natal dar uma aula, e já fui várias vezes, e ganhar 3 mil, que eu poderia, assim, um processo que eu ganho dá muito 3 vezes isso, do que dar aula online. Eu não gosto da aula. Uma coisa é a minha plataforma, que tem... As pessoas estão pagando por uma coisa muito específica, porque na aula online, na pós-graduação online, você tem diversos interesses ali, ou diversos sub-áreas, né? Sim. Então, por exemplo, Previdência Rural não é todo mundo que faz, porque depende da região, não tem muito. Sim, né? O cara nem tem mercado. Aí eu tenho negado algumas aulas online, que eu já sei, assim, o pessoal não abre a câmera, não participa. O engajamento não é baixo. todo mundo. Mas o engajamento é muito baixo, de aula online em geral. Uma que eu gosto, por exemplo, muito é da SMAF do Paraná. O pessoal tudo abre câmera, tem toda uma interação. Sim, uma cultura também da entidade. Da instituição, exatamente. A aula online enfim, ela é obrigada, assim, não adianta brigar, né? Não adianta ir contra, mas bem isso, quando é opcional, quando não é o carro-chefe, né? Porque é da cultura do brasileiro mesmo, é da nossa cultura, a gente não aprendeu com aula online, a gente não... Muitas vezes não sabe nem se portar em aula online, né? Não sabe lidar com a ferramenta, então tu está numa linha de raciocínio complexa e alguém abre o microfone, né? Todo mundo tem uma história engraçada de alguma aula online, ou várias histórias, a gente dando aula mais vezes, e acaba que o engajamento é pequeno. Mas sobre a tua plataforma de educação, ela é voltada para advogados? É voltada para advogados. Que querem aprender sobre a advocacia previdenciária. Sobre a advocacia previdenciária, mas bem específica do rural. Sim, a advocacia previdenciária do rural, exatamente. Então, pessoal que... Porque o rural, ele tem toda uma formatação diferente, né? Ele não é... Por exemplo, ele não faz contribuição mensal como os urbanos fazem. Ele contribui sobre a produção. Tem muitas regrinhas ali. Cada um produz uma coisa, dependendo da região do Brasil está... Exatamente. Uma safra, 2, 3, 10. E de repente tem períodos assim que dá muito seca, enchente, não sei mais o que. Tem uma série de fatores, né, que são... E o próprio INSS, embora a normatização do INSS seja boa para o rural, como ela é muito detalhada, acaba que muitos servidores não conhecem ou botam umas coisas ali da sua cabeça, o judiciário da mesma forma. Então, eu diria assim... O rural e a atividade especial, insalubre e perigosa, são as duas sub-áreas de maior necessidade de estudo
para o advogado poder ter êxito nos processos. Sim. Até de estratégia processual, tudo. Sim, porque falta conhecimento geral. Mas, Jane, muita gente fala, e eu até comentei no começo do podcast, o INSS vai acabar? Essa é uma pergunta muito comum, né? O INSS vai acabar. Por que as pessoas falam isso? Porque o INSS vive com problemas, né? Daí é problema dos descontos, aí dos consignados, aí é problema de perícia, é problema de demora, é problema de indeferimento, é problema... O INSS é o maior cliente do judiciário no Brasil. Disparado, assim, não tem ninguém... Que gasta tanto a estrutura judiciária do... Agora, também tudo é muito grande, são 40 milhões de pessoas ali, né, protegidas, são 80 e poucos milhões de pessoas contribuindo, então qualquer R$1 de problema já dá um problemão. Então, tem isso. Hoje, a Constituição garante que o Estado banca. Então, o INSS acabar, talvez mude um dia o nome da instituição, alguma coisa assim. Mas os benefícios não serem pagos seria o último estágio da falência do Estado. Ou seja, depois que não paga mais fornecedor, depois que não paga mais funcionalismo, é a última etapa. Por quê? Quer seja por essa obrigação, quer seja porque mais de 2/3 dos benefícios da Previdência Social são de salário mínimo. Então, assim, deixar os velhinhos... a subsistência das pessoas. Sem falar num caos que isso geraria na economia, porque esse muito dinheiro injetado mês a mês. Exatamente. Então, o INSS não vai acabar, não vai, assim, não vou dizer só se o Brasil falir, né? Sim. Alguns dizem, isso está perto, não sei o quê, mas é que, assim, essas crises todas... Até porque a Previdência, não que eu acho que ela tenha que dar lucro, mas ela dá prejuízo ano após ano há décadas. E o Estado continua bancando. Continua bancando, exatamente. Na reforma da Previdência, muito se falou disso, né? Mas é assim, é como se na sua casa, há 100 anos, se gasta mais do que arrecada. É como se na sua casa houvesse uma arrecadação, só que em vez de pegar esse dinheiro para pagar as contas, desvia para outras coisas. E é isso que aconteceu no Brasil por muito tempo. Sim. Né? Que os governos em geral, né, todos... Sim, ao enxergar aquele dinheiro parado ali... Aquela montanha de dinheiro. Vamos construir Brasília, vamos construir Ponte Rio-Niterói, vamos construir não sei o quê, vamos construir estádio, e assim foi indo. Assim foi indo, até que chega um ponto em que a quantidade de contribuintes por beneficiários acaba sendo pequena, e aí é claro que, de alguma forma... Começa a dar prejuízo. Mas isso decorre muito, então, desse histórico de má administração. Eu diria assim, eu não sei se foi um otimismo, o que foi, né? Porque, assim, óbvio que isso ia dar errado um dia. Sim. Aliás, uma coisa interessante é que, assim, pensa num município pequeno. Ali na década de 90, nós tivemos muitos municípios criados, né? No Recém, por ali. Sim. Então, imaginar um município pequeno que tem lá 250 servidores e que instituiu o regime próprio de previdência, que é o chamado... Que é bem comum. Que é bem comum. Esses municípios, eles estão super bem. O regime de previdência deles não é deficitário. Por quê? Porque eles fizeram cálculo atuarial, eles não usaram esse dinheiro porque a legislação já não permitia mais usar esse dinheiro para outras coisas. Então, em tese, os sistemas são viáveis, né? Claro que daqui a pouco pega um município pequeno, sei lá, acontece uma catástrofe e morre 50 servidores. Isso é outra história, mas isso é exceção. Sim, né? exceção é uma regra, claro. Agora, o que aconteceu com a Previdência? Ao longo do tempo, muitas coisas erradas foram feitas. Com aquele dinheiro. Você olhava o dinheiro, vou usar, depois eu boto. Depois eu boto e nunca mais, né? Nunca mais, e aí não volta mais, e também não tem nem onde buscar isso, né? Se fosse pensar assim, em 2017 teve a CPI da Previdência, e eu fui uma das pessoas ouvidas lá. E na época, assim, eles mesmos concluíram depois que precisaria 3 PIB para poder zerar, digamos assim.
né? 3 PIBs voltados só para a Previdência. Só para a Previdência. Para dizer assim, ó, não, agora vamos instituir a capitalização e os benefícios todos serão pagos com sem dinheiro. entrada de nada, né? E aí não tá, 3 né? PIB, Tanto tá que no Brasil, assim, não evoluiu a capitalização. Não concordo com ela também, né? Eu fui em 2018 para o Chile conhecer o sistema lá e ele é muito ruim porque ele tira das pessoas e não devolve, né? Talvez o Estado também tire muito da gente e não devolve, né? Sim. Mas, assim, não tem garantia de salário mínimo. Porque a capitalização seria tornar isso algo privado. A gestão do dinheiro ficaria privada. Privada barra mercado, né? Sim, joga. E aí, assim... Para render a mercado, para investir aí, a mercado também. Eu fui em 2018 e na época, assim, eu conversei com várias pessoas lá, inclusive técnicos do Ministério da Previdência, e eles me diziam que com aquela crise financeira de 2008, sim, o que era 100 virou 30. E aí estava lá. Perderam 70% e é o que tem, entendeu? A tua reserva é o que tu tem. Ah, alguém fez investimento errado? Azar, o dinheiro sumiu, acabou. Sim, acabou. Então... embora seja privado e tenha, em tese, concorrência, na prática não tem. E o exemplo que eles me deram, assim, nunca saiu da minha cabeça. Se você for pegar um valor em banco ou aplicar, você vai aplicar um dinheiro no banco, todos os bancos vão ter mais ou menos a mesma taxa. Quem tem alguma taxa diferente vai dar ruim. Banco Master. Sim. Né? Ou seja, não dá para sair. Sim, o mercado daquela... não é... Exatamente. Então não adiantava assim ter concorrência porque ia chegar no mesmo lugar. E então, se aqui as pessoas contribuindo para o Estado e o INSS pagando já não se paga, imagina onde tem alguém que tem que ficar com uma fatia do negócio. Sim. Aí já e aí não funciona. Mas, além disso, não só por causa disso, mas assim, uma transição aqui para capitalização... Exigia um volume de dinheiro absurdo. Em outras palavras, se já não tem dinheiro, o INSS já não tem dinheiro para pagar os benefícios, pensa se ele começar a receber 0. Sim, daí já era. Aí sim que não vai ter, né? Sim, então, sim, realmente... ainda tem uma entrada. E pensando no brasileiro que trabalha, e os jovens, né? O pessoal de hoje... E aí aqui no YouTube a gente encontra... Cálculos, é matemática, não tem o que discordar, né? Mas não tem o que discordar de que, se eu pegar esse mesmo valor e investir numa aplicação e tal, e aí o que eu vou ter com 65 anos vai ser muito maior do que o INSS me traz. Mas o que tu tem conversado? Porque eu fico imaginando, quem te procura para advocacia previdenciária está perto de se aposentar e aí está pensando, né, nisso. Só que essa pessoa tem um filho de 30 anos, de 25, tem 2 filhos e tal. Que estratégia... O que tu fala? O que tu dá de dica? Ou de como encarar a Previdência para quem tem menos de 40 anos de idade hoje? Bom, desde a reforma da Previdência, já havia a possibilidade do tempo mínimo antes de 15 anos, né? Ou seja, tu não tem que pagar 40 para ter direito a um benefício de salário mínimo. Então, o que eu digo assim... A lei hoje diz que se tu pagar 15, tu tem. Tu tem direito ao salário mínimo. Por idade. Por idade. Já tinha antes, mas antes tinha toda a possibilidade da aposentadoria por tempo, da pessoa ganhar bem mais, da pessoa... Então, assim, matematicamente falando, é mais negócio pagar 15 anos sobre o salário mínimo. Para os homens que ingressaram depois da reforma é 20 anos, né? Ainda assim, é mais negócio pagar 20 anos sobre o salário mínimo do que pagar uma vida inteira sobre o teto. Sim. Matematicamente falando. Porque o teto vai ser engolido... Tem vários fatores ali. Tipo, para ele ganhar 100% do teto, ele tem que pagar 40 anos sobre o teto. Então, é muito mais difícil. Claro que aí você tem muitas atividades que na origem é descontado. Que não tem... Né? Não tem escolha, claro. Não tem escolha. Mas as pessoas que têm escolha. Então, o que eu digo sempre assim... Garante pelo menos o salário mínimo. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que, se eu botar o dinheiro na poupança, blá, 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 mas não paga INSS e nem bota na poupança. Sim. Sim.
Ou seja, não... Tem que ser disciplinado o suficiente para, independente da situação financeira do mês, manter aquele dinheiro lá. Ou, faz uma poupança, daí... meu filho precisa fazer não sei o quê. Pega o dinheiro da poupança. E quando chega lá adiante, não tem. Então, assim, pelo menos paga sobre o salário mínimo, pelo menos. Se resolve muito mais um problema de educação financeira do que própria... E eu costumo dizer para o pessoal, né, aqui na nossa empresa de contabilidade, né, muita gente nos questiona sobre isso. Preciso de um estudo, se vale a pena, né? Muito empreendedor brasileiro, ele empreende depois de anos na CLT, né? Ou às vezes depois de muitos anos na CLT, né? E eu sempre digo, cara, tem duas coisas. Tem que olhar o teu histórico, porque é diferente. Se tu tem 20 anos de contribuição e os últimos 7, 8, 10 foram perto do teto, próximo do teto, cara, tu tem um valor que já está lá. Não... Desconsiderar isso, ao meu ver, seria burrice. E, por outro lado, gente que está começando a vida, não, mas eu não vou fazer nada. Eu disse, mas o que tu vai fazer no lugar disso? E uma coisa que eu digo para as pessoas assim, é muito mais vantajoso você pagar uma a cada 6 meses no teto do que todos os meses no mínimo. Boa estratégia essa. Uma a cada 6 meses no teto do que todo mês o salário mínimo. Do que todo mês o salário mínimo. Por quê? Porque, num caso desses, tá? A pessoa tem 7 anos, tá? Então ela teria que ter um pouco mais, mas... Ela tem mais, mas os últimos 7 é que tá bem... Isso, porque ela foi crescendo na empresa, né? Isso é bem comum, assim. Por quê? Porque o cálculo é feito pela média. Sim, aí tu está puxando a média. Exatamente. Se você paga no mínimo, você puxa a média para baixo. Se você mantém o teto... Então, tem muitas pessoas que já têm o tempo de contribuição necessário, só precisa esperar a idade. Sim. Dependendo da regra de transição. E nessas situações, muitas vezes, não. Em vez de pagar, vou pagar daqui até me aposentar... No mínimo. No mínimo, não. Tá trazendo a média lá para baixo. Às vezes, esse tempo nem vai ser computado, tá jogando dinheiro fora. A pagar sobre 2 salários. Não. Então, claro, desde que a pessoa não precise aquelas contribuições, né? Então, hoje ficou muito... Até a emenda constitucional, a pessoa, eu tenho 30 anos, vou me aposentar. Eu tenho 35, vou me aposentar. Tudo isso esquece agora, né? Com a reforma, outras regras... Com a reforma da Previdência... Que a última foi de 2019. Isso. Então, muitas outras regras. Então, assim, depende de um cálculo e depende muito da expectativa da pessoa também. Depende... Porque quando a gente olha assim, primeiro, se a pessoa tem direito a uma aposentadoria e ela contribui em média sobre o salário mínimo, você joga na primeira aposentadoria possível. Sim, porque daí é mais tempo de recebimento. Não tem necessidade. De pagar mais não vai... Eu acho engraçado uma pergunta que é bem frequente, que a pessoa chega e diz assim, uma senhora que me procura, eu paguei sobre o salário mínimo 29 anos e meio. Se eu pagar os últimos 6 meses no teto, me aposento no teto? Né? É uma pergunta até de malandragem, Sim, né? Claro. Então, as pessoas ainda... Eu costumo responder isso, essas perguntas malandras eu costumo responder, e acontece muito, né, nas empresas contábeis, que lembra que a lei ela é feita para brasileiros, mas ela também é feita por brasileiros. Então também tem um malandro do lado de lá que cogitou isso, né? Cogitou que alguém vai tentar fazer isso e aí já resolve o problema. Exatamente. Não, e teve até um período ali, na emenda constitucional 103, na reforma da Previdência, teve um artigo ali que dizia o seguinte: as contribuições que prejudicam o cálculo poderão ser excluídas. Então, por exemplo, eu tive um cliente, ele tinha sido professor do Estado de 89 a 94. E a emenda diz que será considerado o período posterior a 94. Para o cálculo, para o tempo não. Sim. Então ele pegou aqueles 15 anos, pagou uma no teto e se aposentou com 60% do teto. Por que 60%? Porque o cálculo é 60% se ele tiver até 20 anos, acima de 20, 2% a cada ano. E ele tinha 15. Sim. 15 em um mês. Né? Então, mas assim, foi pouco tempo que se deram conta e disseram, não, peraí, isso aqui está errado. Aí voltaram à regra que tinha antes. Então não dá para
pensar assim. E o que o que o brasileiro mais erra? Assim, vamos lá, quando vocês estão com os processos na mão, e aí calcula, analisa e pensa, se tivesse feito isso aqui, o valor seria muito diferente. O que tu considera que é o erro mais comum que o pessoal faz, que acaba prejudicando esse valor de aposentadoria, de benefício em geral? Deixar para depois. Deixar para depois. Amanhã, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo, daí a pessoa está lá com 65 anos. E não contribuiu nada. Não contribuiu muito pouco, e aí ela quer recuperar o tempo perdido. Ela quer, sei lá, vender um terreno, e aí não adianta, porque a nossa legislação diz que conta para o autônomo, para o facultativo, conta a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Se ela paga tudo para trás, não adianta nada. Ou se ela pagou um ano em dia, mas quer pagar 14 para trás, não vai contar. Sim. Então, é recuperar o tempo perdido. É impossível. Não se prevenir. A palavra previdência vem de prevenir, né? De a pessoa se prevenir para o futuro. E você não se previne de um mês para o outro, você previne lá para frente, né? Você previne com o tempo. Então, as pessoas não pensarem sobre isso, não conversarem. Até porque acaba que hoje é senso comum de que o INSS não vale a pena, então eu nem converso. Mas só que daí acaba não fazendo nada Não faz nem poupança, nem... outra coisa assim, previdência privada em vez de previdência social. Não vi uma pessoa na face da terra que tenha feito um bom negócio. Porque não tem garantia de salário mínimo, é questão de mercado, tem muita venda casada ali, tem que pagar risco e aposentadoria. Não, só quero pagar para me aposentar. Não, tem que pagar também para invalidez ou para morte. Então, tem muita coisa... alguns outros seguros juntos. Isso. Então, assim, primeiro, previdência privada, no mínimo, salário mínimo. E pensa nisso agora, não daqui a 50 anos. Daí não adianta mais. Né? Que é o que tu conversa com os filhos da galera que tu atende. E aí tem uma outra coisa que eu percebo também, que é o desconhecimento e o pretenso conhecimento. Então, a pessoa que olhava no Google, agora olha no chat GPT, Gemini, que quer que seja, inteligência artificial. E ela vai tentar ali saber, só que ela não só busca informação solta no lugar errado, como também ela lê o que ela quer, entendeu? Claro. E tem gente também que exagera no marketing, né? A pessoa coloca lá assim, você que teve uma deficiência, tem uma deficiência, pode se aposentar com até R$8.500. A pessoa, ela não leu, entendeu? Ela leu que você vai se aposentar com 8.500. Então, é muita desinformação, mas eu digo assim, as pessoas não querem pagar para ter um planejamento, pagar para ter... acham que sabem, e aí ali também que as pessoas por ser também apesar de ser um tema comum, ele é complexo, então não adianta largar na mão. E muda muito, né? Muda muito. E com a reforma tributária, o que tu enxerga de impacto nessa relação brasileiro-previdência, nessa relação... Em regra geral, a reforma tributária não mexe na previdência, né? Mas quais são os impactos que tu enxerga da reforma tributária na vida previdenciária do brasileiro como um todo? Eu acho que tem um aspecto bem geral, que é o custo do Estado, né? Que tu vai saber dizer isso melhor que eu, se isso vai impactar, mas acho que ninguém bem sabe ainda o quanto isso vai impactar. Né? Mas a arrecadação tende a aumentar bastante. Assim, nenhum cálculo não traz um aumento de arrecadação. Muito mais pela informalidade, da redução da informalidade. Sim, por uma fiscalização sistêmica, né? Sistêmica. Nós seremos fiscalizadores, né? Eu costumo, nas palestras, nos treinamentos que eu ando pelo Brasil aí sobre reforma, eu pergunto sempre, né? Normalmente eu miro as meninas, né? Eu disse, gurias, quanto vocês gastam de cabeleireiro por ano? Pensa, não fala aí, o maridão deve estar perto, não fala. E diz, qual vez que tu pediu a nota fiscal para tua... Nunca. Agora tu vai no dentista 2 vezes por ano e é sempre aquela 150 com recibo, 120 sem recibo, 200 com recibo, 100... E ninguém que está fazendo essas contas ali está certo. Aquilo ali é loteria para ver quem saiu dali valendo a pena para alguém. Essa negociação com o dentista, mas todo mundo entende que dentista, né, psicólogo, médico, tem algum benefício e todos nós estamos nos tornando
dentistas e psicólogos um do outro, no sentido de dar benefício pelo documento fiscal. Então, o impacto padrão da reforma tributária para o Estado é que vai aumentar a arrecadação absurdamente, porque a gente vai se cobrar mais. Mas tu acredita que tem algum impacto nesses movimentos previdenciários, Eu acho que mais indireto, por conta de atividades que daqui a pouco se tornam inviáveis, né, por conta da tributação. Sim. Né? E impacto na empregabilidade, porque quando a empresa reduz, ela reduz ali 20% sobre folha, né? Um empregado Sim, que... dá muita economia, né? Então, nesse sentido, eu penso que pode ter um impacto indireto. Direto, não. Num certo modo, talvez, em algumas situações, e talvez tu possa até discordar ou concordar comigo, mas esse custo do empregado é mais vantajoso, digamos assim, do que o custo de contratar PJ para fins dessa negociação de tributação, entra no cálculo, né? Existe a possibilidade de se manter o seletista, mas eu conversei até com um colega teu sobre isso semana passada. A possibilidade de pejotização é grande. Uhum. Porque a nota fiscal de alguém pode me gerar crédito. O gasto com o funcionário não me gera crédito. Uhum. Então, claro que de forma do tipo de empresa também, tudo, né? E aí o empresário muitas vezes não cogita isso pensando no risco trabalhista, e ok, não vou, porque não tem como, né? Enfim, vamos lá, eliminar o risco trabalhista é só quando a coisa não encaixa, né? Não encaixa nas regras de vínculo. Mas a gente sabe, não adianta ignorar o fato de que o empresário pensa, alguns empresários estão pensando no número, e vou abraçar o risco trabalhista e forçar a pejotização. E aí, forçando a pejotização, vai do nível de consciência. E isso nós não temos. Isso nós não temos. Então, esse é um impacto possível, né? De redução da arrecadação previdenciária. Exatamente. O custo da reforma tributária para um empresário impactar numa redução de contratação, numa mudança de contratação, e qualquer uma das duas coisas vai impactar no caixa da Previdência e nos benefícios. Por quê? Porque se arrecadar menos, se menos pessoas contribuírem, estas pessoas não estão protegidas. Aí acontece um acidente. Dá um exemplo assim, o motoboy. Sim, bem comum. É uma atividade de alto risco. Sim, sempre. E muitos não têm nenhum tipo de contribuição. Então, e o MEI ajuda alguma coisa? O MEI ajuda. O MEI, ele tem uma... Aliás, essa é uma das críticas assim, de quem fala do déficit da Previdência, que o MEI é um exagero, né? Porque a pessoa paga 5% do salário mínimo. Se ela ficar um ano em benefício, aliás, um ano de pagamento, ela não pagou um salário mínimo ainda. E se ela ficar um mês em benefício, já consumiu tudo, e assim vai. Nasceu para o prejuízo, né? A única vantagem seria, para o sistema como um todo, que, os homens chegam aos 65, se não tiver renda nenhuma, vão receber benefício assistencial. Então, contribuição zero. Mas não sei se isso compensa, e eu não vejo muito foco de análise nisso. E acaba que também não arrecada, né? A ideia do MEI, ela é um projeto social, eu digo para todo mundo, apesar do pessoal nos procurar por outro motivo, né? Que quero ter uma empresa, quero ter um CPJ, eu vou abrir um MEI, mas a arrecadação dela é baixa porque a maioria não paga, não recolhe. Além disso, o valor é ridículo. Não paga. O valor é ridículo e mesmo assim as pessoas não pagam. Aí vem a questão da cultura. O brasileiro não tem uma cultura previdente. Sim, de se cuidar. De se cuidar no geral, cultura mesmo, sabe? Eu vou muito para outros países, agora semana que vem eu vou fazer uma palestra em Portugal. Vários países, assim, eles têm uma cultura de contribuição e de poupança, inclusive.
de poupança. E aí Tem educação financeira também. Educação financeira. E isso tem que começar lá do comecinho, né? De colégio. Criança. Porque no Brasil, assim, não é nem de... Não, além de não guardar, as pessoas gastam o que não tem. Gasta mais. Gasta o que não tem. Jane, e deixando um pouquinho de lado essa área previdenciária, qual é uma empresa com 5 bases físicas e vários compromissos, alguns compromissos voluntários e ainda os compromissos de aula, né? Palestra, aula. Qual é a diferença da Jane advogada e a Jane empresária que gere isso? Qual é a rotina da Jane? Bom, a gente faz todas as segundas-feiras uma reunião com as líderes desse setor, que são 6 mulheres, né? Eu sou a sócia majoritária, 95%, tem 4 coordenadoras tem a controller, que é coordenadora de área, a técnica, que é toda a parte jurídica, relacionamento e comercial. E tem a RH, que faz Sim, aí a gestão Então a gente faz uma reunião por semana, a gente tem uma pré-agenda, tem um Trello ali que a gente vai lançando as coisas e vai organizando e vai dividindo tarefa. Então eu não entro muito eu entro em questões operacionais excepcionalmente, assim. Tanto técnicas quanto de atendimento. Exatamente. Conforme precisa. Exatamente, mais excepcional. Eu faço tribunal, eu gosto de fazer tribunal porque, como eu tenho obras publicadas, eu tenho uma boa relação com o tribunal, é diferente eu falar e eu tenho que ir lá falar de vez em quando, né? Então, a gente administra desse jeito. Uma vez por semana, o financeiro me passa os saldos, uma vez por mês passa o demonstrativo de resultados, uma vez por mês me passa a previsão para o mês seguinte. Então, assim, eu controlo tudo. Tu vai te abastecendo Exatamente. de quem trabalha ao teu redor. Vou monitorando o número de processos, estamos aumentando o nosso estoque, diminuindo o nosso estoque. Né? Tem metas, o pessoal tem meta de contrato, tem metas setoriais. Uma vez por ano a gente se reúne e estabelece as metas para o ano seguinte. Em que época do ano, mais ou menos? Janeiro. Em janeiro. A gente fazia isso em dezembro, mas dezembro... tudo que o judiciário não fez no ano quer fazer em dezembro, né? Então o pessoal do técnico, do jurídico, estava ali assim, sem cabeça. Então eu disse, não, vamos deixar terminar... Janeiro de 26, tu alinha ao 26. Isso, exatamente. Tudo que nós queremos fazer para 26. E aí vem questões de prazos, questões de comercial, quantidade de contratos, tudo isso a gente estabelece e vai monitorando. E a empresa hoje tem um comercial ativo? Ativo, tem... setor comercial que funciona buscando clientes. Buscando, não... Porque, assim, a gente tem restrições pelo Estatuto da OAB. Sim. Mas, por exemplo, quem já foi meu cliente, quem é meu cliente da minha base, eu posso abordar... Contato. Olha, há 2 anos a gente tentou a sua aposentadoria, não deu, mas agora fechou tempo. Tranquilo. Então, essa busca a gente faz, né? A gente faz bastante marketing, tudo dentro das regras permitidas, tráfego pago, tudo isso, né? E o comercial vem no atendimento, então vem no... Sim, vem no humanizado. Tem alguns produtos que a gente fecha contrato pela IA. Por exemplo... A IA atende no Instagram da empresa. Ela atende por uma plataforma e ela conversa, qualifica, pega os dados, contrata, fecha contrato, a pessoa assina e vai para o técnico. Então, faz todo o procedimento comercial inteiramente por IA. Pega algumas pessoas assim, isso aqui não fechou, aí alguém do comercial aborda. Um follow-up ativo. E pensando em empresário mesmo, o quanto isso, pode ser obviamente uma estimativa, mas o quanto do teu faturamento tu acha que vem por causa de existir um comercial e o quanto tu acha... Porque assim, é muito comum para profissionais liberais, profissões regulamentadas, né? Contador, advogado, engenheiro, dentista. A pessoa se orgulhar de, não, eu estou crescendo ano a ano, mas eu só trabalho por indicação. Eu não preciso fazer, como se isso fosse um crime, uma grande coisa. né? Tipo assim, como se
fosse um ponto a mais na... Exato, né? Não, Pra entrar no céu. Exato. Eu sou tão bom, eu sou bom o suficiente que eu só trabalho por indicação. Quanto que do teu faturamento tu estima que venha do serviço do comercial? Ou seja, que se não tivesse o serviço do comercial, ou a atividade do setor comercial, esses contratos não seriam teus? A gente tem uma parte dos contratos que vem dos atendimentos em vários locais. Então, que é uma espécie de indicação. Sim. Né? A gente atende no sindicato, o sindicato Claro. indica, a gente atende... Né? Daí tu não... Isso. Mas assim, hoje eu diria que 50% vem do comercial e 50% de outras fontes. O que Sim, são outras fontes? de outras fontes todas. Todas. Indicação de colaborador, indicação de cliente, pessoas que me conheceram numa palestra. Sim, então, exato. assim, tem várias outras fontes. Mas, isso. a maior é o comercial. Eu te falo isso porque a gente, no nosso programa de educação empresarial, uma das coisas que a gente implanta como cultura em todas as empresas é tenha alguém, nem que seja tu mesmo, dono, né? Mas trabalhando ativamente no setor comercial. Ah, não tenho condições de investir na IA que a Jane tem, que assina contrato, não. Tudo bem, mas começa separando horas da semana, sabe? 2 horas, 3 horas. Se organiza. Começa congelando horas, porque tu seria metade do que tu é, se não fosse isso. Pensando em tamanho de empresa, e aí assim, tem tamanho de empresa quando a gente pensa do lado egoísta da coisa, né? Que é os sonhos que eu vou realizar com o faturamento que eu tenho, óbvio com o lucro que isso gera. Mas também tem a quantidade de gente que não teria uma aposentadoria melhor se tu não tivesse encostado nela. Que tem um impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas. A gente ganha dinheiro para isso, mas Sim. o impacto é muito maior. E às vezes, assim, pega, por exemplo, um LOAS, um benefício assistencial, é a pessoa ter dinheiro para comprar medicamento ou não. Né? Então, realmente... Exato. No rural tem um impacto muito forte também. Sim, né? porque trabalha muito. Trabalha muito uma vida inteira e às vezes chegar na idade avançada e não ter direito à aposentadoria é pesado, né? Então, assim, a gente... e eu vejo dos colegas também cada vez mais investimento nisso. E quem não olha para isso, quem fica no... Salvo algumas coisas assim, sei lá, de algumas áreas do direito, talvez, que seja mais por indicação. Não sei, talvez a área penal. Exato, aqui não é questão de julgar quem não trabalha, mas é que... É característica, né? É característica, mas é um mito, não é uma verdade. É um mito de que eu trabalho só por indicação e isso significa que eu sou melhor. Ah, não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Joel J tem uma frase... Não, é o Joel J. Ele diz assim, o mais conhecido vence o melhor. Porque não adianta tu ser... E eu vejo isso assim, não que eu seja a melhor, enfim, mas eu publico livro, eu faço palestra, eu dou aula. Se eu não sou conhecida... Não interessa, exatamente. E muitas vezes o cliente não quer saber disso. Ele quer saber se eu vou aposentar ele não quer saber se eu escrevo livro, se não sei o quê. Claro que o branding ajuda muito. Tá? Sim, Mas assim, no fim da história, ele quer saber do caso dele, ele quer saber assim, aquela advogada é boa, ela aposenta as pessoas? E ponto. Ah, ok, então tá, é lá que eu vou. Não, eu vou te fazer a pergunta sabendo. Quantos clientes teus têm ideia do teu currículo? Talvez uns 20%. Em quantos anos de história? 26 anos. Então, nós estamos falando de ninguém. Eu publico há 19 anos. Nós estamos falando de ninguém, porque... Exatamente. E a gente também é assim, não é... Não, isso não é uma questão de cliente, isso é uma questão de ser humano. Não é de foco, né, das pessoas. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema, ponto, acabou. Porque a pessoa que te contrata hoje, provavelmente ela também te contrataria há 30 anos atrás. Há 27 anos atrás. Eu diria né? assim, além do comercial, o relacionamento, o atendimento, o pós-venda... Sim, de manter o cliente. Exatamente, de manter o cliente. Nós mudamos um foco no ano passado. A gente faz muito recurso administrativo, principalmente para o rural, porque ele funciona e tem coisas que a gente ganha no recurso administrativo que não ganharia no judicial. Então, é uma questão de estratégia processual. Só que, quando a pessoa tem um recurso em andamento e entra com uma ação judicial, o recurso morre. E às vezes o que acontecia? A pessoa ia lá, pegava um colega que ajuizava a ação e aí todo o nosso trabalho ia por água abaixo e o cliente também junto muitas vezes. Sim, né? Mas enfim, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de contato ativo dessas pessoas. A cada 2 meses eles recebem um contato nosso. Uma atualização. Uma atualização. Às vezes é 2 anos sem andar nada. Nada, mas
a gente está olho no olho com a pessoa. Né? Eu, para os alunos... Sim, porque daí a pessoa sente que está acontecendo alguma coisa. Aliás, que alguém está olhando por ela. Isso. Que alguém está preocupado com a angústia dela, que alguém está... Né? Tem processos, assim, às vezes demora 10 anos. Tem clientes, eu digo às vezes o cliente azarado, tudo dá errado com ele. Né? Tudo dá errado com ele, assim, parece que em todas as etapas tem um problema. E aí você tem que ir mantendo ali a confiança do cliente, né? Tem que... eu uso como exemplo nas aulas o filme Noiva em Fuga, da Julia Roberts, que ela vai casar e toda vez que ela vai casar, ela foge do altar. E assim vai. E até que ela conhece o cara, o Richard Gere, não sei o quê, e quando vai casar, ela diz para ele assim, não tira o olho do meu olho. E aí, quando ela entra na igreja, alguém se atravessa na frente e desfoca do olho e ela foge. Com o cliente é assim. Às vezes, assim, tipo, se tu desfocar dele, se tu não der atenção para ele, ele foge. E no previdenciário... Isso não tem nada a ver com qualidade técnica. Não. Tem a percepção de negócio. É um tema complexo, tu não tem controle sobre o tempo. Trabalha muito com a expectativa, com a angústia da pessoa. Sim, porque vai mudar a vida dela depois daquilo ali, né? E aí, assim, a pessoa vem, até os vizinhos, cunhado, sei lá, todo mundo, né? E uma coisa que a gente mudou no escritório é assim, a gente não gostava de atender o cliente com algum familiar. Então, meu cliente é você. Sim. Né? Então, minha conversa tem que ser com você que vai assinar o contrato e tudo. E a gente começou a ver que o cliente ia para casa, ou o marido, ou a esposa, ou o irmão, alguém, e aí voltava na semana seguinte com as mesmas dúvidas. E a gente disse, não, vou fazer o inverso. Tem alguém da sua família que o senhor quer que participe da reunião, que a gente explique para ele também? Traz quem quiser. Sim, bota galinha, papagaio, galinha, papagaio, melhorou 300%. E outra coisa também que a gente fez que é compliance, que é LGPD. Quando o cliente assina o contrato, ele nomeia 2 pessoas que ele quer que tenham informação do processo. Nome, telefone. Por quê? Porque quando alguém chama e diz assim, eu sou filho do fulano, eu quero informação do processo. Tu não sabe se é filho, tu não sabe quem é, tu não sabe o número, tu não sabe nada. Daqui a pouco sai. E também, se for, tu cria um atrito. Às vezes... Tem um problema de... nós tivemos um cliente, ele disse assim, não quero que dê informação pra ninguém. Pra ninguém. Meus filhos... A gente simplesmente diz, olha, quando o cliente contrata, a gente oferece e o cliente não deixou ninguém autorizado. Sim. Então, para a gente dar essa informação, tem que convencer o seu pai a dar, né? E isso nos eliminou também uma série de problemas, sim. Né? Não, e qualquer ação, a gente enfrenta isso aqui também, né? Tipo, a esposa tá pensando, enfim, o marido tá pensando em separar e vem nos pede informação da empresa da esposa. Bah, meu amigo, eu super te conheço, tu tá nas nossas festas de final de ano, né? Enfim. Mas não vai dar. Mas não tenho. Não tem como. Se tu quiser o que tá me pedindo, eu mando pra ela, pra ele e ele te manda. Uhum. Ah, não, então pode ser. Eu já sinto. Né? Não, então deixa assim. Então deixa assim. Ok. Mas é isso. Então, assim, no previdenciário, a pessoa vai criando expectativa. E assim, o vizinho já se aposentou. Tu não se aposentou ainda, né? E muitos vêm com uma conversa também, assim, porque todos os meus colegas já se aposentaram, menos eu. E assim, sabe, pessoas jogam um pouco com isso, né? Claro. Mas o que eu ia dizer é que, no fim, o que mais faz diferença é o atendimento, o relacionamento. Ele traz. Então, não é comercial, mas é pós-venda. Sim. A pós-venda gera. Então, assim, aí a OMIS se aposentou com a gente. Super bem atendida, não sei o quê. A mulher vem também. Claro. Vem o irmão, vem daqui, vem dali. Aí o filho com 45, 50 já pede planejamento. Isso, exatamente. Então, isso sim, né? Mas isso... tanto que o setor de atendimento, relacionamento e o comercial são muito próximos. Sim, eles são muito próximos justamente porque o cliente que fechou agora, ele vai para o técnico para dar andamento no processo dele. Mas, dependendo do cliente, na semana que vem ele já está perguntando. Ele vai cair para quem? Para o relacionamento. Sim. Então, tudo em sistema também. Isso é uma coisa que hoje a gente usa sistema, relatórios, tudo. O que aconteceu com esse cliente? Tipo, hoje de manhã eu atendi um cliente
bem problemático, ele meio era grosso com todo mundo. E aí eu sempre falo pro pessoal assim, vamos tentar entender a vida da pessoa. O cara se aposentou com R$6.000, um valor bom. Mas, até chegar aqui, cortaram a luz. Eles viviam do benefício assistencial da esposa. Ela muito doente, ele é cego de um olho, coisas que a gente só vai sabendo conversando com a pessoa. Então, assim... Não está em banco de dados nenhum isso. Né? Não estou dizendo que se justifique ele ser grosso, né? Mas eu só estou só para entender. E aí, então, essas situações tu pega no atendimento, na medida que vai vendo a realidade vai mantendo da pessoa. o contato. Né? Jane, estamos chegando no final e a gente sempre faz um game aqui no CaletCast. Então, assim, o que vier no teu coração, na tua mente, eu vou te falar e tu traz, tá bom? Um hábito. Ler. Um hobby. Brincar com meu neto. Melhor de todos. Um livro. Olha, eu poderia citar tantos, mas um livro que eu acho que mudou muito para mim é um livro bem pequenininho chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Sei. Porque a lógica por trás dele, assim, gente, faz o teu bem feito e não fica reclamando dos outros. Esse livro é do Paulo Vieira, né? Eu não gosto de algumas posições dele, né? Eu acho que ele é bem enfático no jeito que ele simplifica um pouco riqueza e pobreza, né? Sim, mas acho que o objetivo dele é bem... ele tem, assim... É bem didático, nesse sentido. Os livros dele são muito didáticos. E nesse sentido, eu acho que ele pesa a mão mesmo para para separar, assim, ficar claro para quem enxerga. Mas eu concordo em alguns. Um sonho. Talvez poder dormir mais. Dormir mais. E uma pessoa que tu admira? Uma pessoa que eu admiro. Que difícil. Olha, eu admiro muito um juiz federal do Paraná. O nome dele é José Antônio Savares. Por que eu admiro ele? Porque ele é uma pessoa que tem muita qualificação, baita currículo. Ele circula assim com ministros, desembargadores e ao mesmo tempo uma pessoa simples e amorosa. E eu acho que hoje a gente vive muito essa coisa assim da pessoa ser arrogante porque tem um espaço, um lugar, então assim um exemplo para mim, assim, uma pessoa inteligente, uma pessoa conhecedora, profundo estudioso, mas ao mesmo tempo uma pessoa simples. Teria muitos outros que são assim, né? Muitos outros, mas uma pessoa que eu admiro. Talvez posso citar mais uma? Claro. Tem uma desembargadora do TRF4, a Thaís Schilling Ferraz, ela também é assim, uma pessoa extremamente capacitada, já foi do Conselho Nacional do Ministério Público, já foi assessora no STF, mas é uma pessoa assim que consegue conversar. Sim, e como às vezes hoje isso é difícil, né? Sim, não confunde o que tem, né, seja de espaço, de poder, de influência, com quem é. Com quem é. Essa mistura é difícil mesmo. Jane, primeiro eu quero te agradecer por ter vindo aqui, dividir com nós tudo isso. E eu quero que tu olhe para essa câmera aqui e pensa nos teus alunos, pensa nos teus clientes. O que tu falaria para quem, enfim, para os teus funcionários, para os teus colaboradores? O que tu acha que o mundo precisa ouvir para que as coisas andem mais leves, as pessoas realizem mais? Eu diria assim para os meus alunos, não fiquem na superficialidade. Estudem, se aprofundem nas coisas. Eu digo nas coisas não só do direito previdenciário, como essa parte de gestão, toda essa comercial, etc. Assim, abrir o horizonte. Na minha opinião, só tem um jeito, que é estudando. Então, talvez tenha gente que tenha nascido assim com um dom maior, mais facilidade, pode ser, mas no geral só estudando. Só estudando. E para os clientes que estão ali com a sua vida trabalhando, trabalhem sim, mas pensem no futuro. Pensem no amanhã depois. Se nada de pior acontecer, a pessoa vai ficar idosa. Se ela não morrer antes, se ela não for presa, se ela não ficar inválida, ela vai
vai chegar um dia vai ficar e aí idoso, às vai. vezes não tem mais volta. E às vezes as pessoas, mas eu tenho filhos e tudo. Olha, o que eu já vi assim de pessoas que os pais foram abandonados e tudo, então assim, tenha uma garantia mínima, pelo menos. Sim, seja independente a vida toda, né? Pelo menos o mínimo, pelo menos o mínimo. Jane, obrigado. Gente, assim a gente encerra mais um CaletCast. Comenta, compartilha, pega esse link aqui, manda no grupo da família, porque tem muita gente que precisa entender mais sobre a aposentadoria e perceber que não é uma ciência exata e exige muito, muito estudo sobre o teu caso. E aí vai ficar também fixado nos comentários aqui as redes sociais da Jane, que aí tu encontra ela e vai ter um time todo para te ajudar, tá bom? Até mais!